desenvolvida para o sistema de drenagem do aeroporto de Aracaju. E em outras coisas, quer dizer, o desenvolvimento tecnológico ele vai sendo aplicado mesmo nas obras que já existem, né? O aeroporto é uma estrutura extremamente dinâmica, na área de energia, na área de controle, na área de automação, na área de sistemas, né? Mesmo o aeroporto existente, não só a ampliação física, mas a infraestrutura de segurança, de pouso, aproximação, isso é uma coisa que é estudada no mundo inteiro, e por uma questão de regulamentação internacional e também por uma questão de seguro, não, as empresas de seguro não fazem as apólices para os colegas que trabalham na área de seguro, para entender, fazer uma análise de risco, né? Fazer uma matriz de risco de uma pista de aeroporto, tipo de pavimento, como é que é e tal, para que possam ter uma cobertura de seguro que não é feito por uma única empresa, em caso de aeroporto, etc. Tal, é feito por um consórcio de empresas seguradoras e corresseguradoras. Para isso, exige que seja feito um relatório técnico de todas as áreas do aeroporto, né? De gerenciamento de risco, etc. etc. Tal. Então, eu acho que é importante que vocês fiquem à vontade e que vocês possam perguntar, né? Um aeroporto, por exemplo, ele não tocou no assunto, porque o objetivo não é esse, a parte operacional do aeroporto, que funciona dia e noite, né, aquela estrutura que a gente só chega lá e entra para embarcar, etc. Tal, aquilo ali é uma coisa que funciona de noite. O problema de suprimento de energia, a confiabilidade no problema de suprimento de energia, os sistemas de geração de energia alternativa que você tem no aeroporto, como hoje se estuda, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês aqui, no caso da Ilha do Governador, do aeroporto do Galeão, existe ali uma ponta na linha do sistema de energia elétrica da Light. Então, ali há uma oportunidade de você fazer um sistema de geração de energia ali, uma cogeração de energia, e o aeroporto, a unidade aeroportuária, também ser uma geradora de energia e vender, fora do horário de ponta, essa energia para a distribuidora Light. Por ele fazer uma geração localizada, você diminui o custo de levar de linhas de transmissão, né, e subestações para você fazer a distribuição num local, especificamente, estou falando da Ilha do Governador. Então, tem a parte de eficiência de energia, a parte de iluminação, né, a parte do cliente, satisfação, a preparação do pessoal de pista, né, de aeroporto mesmo, para poder atender o cliente, né, sistema de bilhetagem, automação, controle de bagagem. É um sistema, você tem 500 sistemas que nós não enxergamos, não é que a gente não queira, é que a gente não tem conhecimento como é que aquilo ali funciona. Então, nós estamos abertos aí a pergunta que vocês acharem que deve fazer, que vocês tenham interesse em fazer, porque é uma área de grande empregabilidade. Vocês viram e tiveram oportunidade aí na apresentação que foi feita, a quantidade de aeroportos que serão construídos para o desenvolvimento de aviação regional brasileira, pode ser o governo A, B, C, D, amarelo, azul, vermelho, não interessa, o país vai precisar de crescer, e o crescimento, esse projeto de que você atender 96% da população brasileira em uma distância de 100 quilômetros de um aeroporto ao outro, também isso tem a ver com a segurança da aviação, né? Não para os grandes aviões, mas os aviões menores, em uma ocasião de pane, alguma coisa, ele tem uma possibilidade de, numa distância de 100 km, que não é aeronave, não é nada demais, né? Você tem uma maior segurança no voo, você tem melhor segurança para o passageiro e, evidentemente, o nível de risco diminui muito, tanto para o proprietário da aeronave, como para a população, que é a coisa mais importante que tem a segurança no voo. Então, está aberto aí para vocês perguntarem o que vocês queiram, fiquem inteiramente à vontade, desinibidos, e vamos aguardar aqui para poder a gente possa interagir um pouco. Acho que é melhor passar o microfone ali para ele. Fala daqui.
Ricardo, boa tarde. Como é o dia a dia do engenheiro na Infraero? Excelente pergunta. Eu sou não, por favor? Matheus. Matheus, parabéns pela pergunta, porque isso foi a primeira pergunta que eu fiz 12 anos e meio atrás, já com 6 anos de experiência em obra, construtora, né? O que é que eu vim fazer aqui no aeroporto? Eu transitava, de certa forma, relativamente baixa em aeroportos, mas quando fazia, não era visível a dimensão de obras, de projetos que era desenvolvido no dia a dia, né, em toda a rede. E aí, para minha surpresa, desde o primeiro dia de emprego na empresa que até então estou, e quero permanecer por muito mais tempo, não parei um dia de fazer projeto, planejamento, obra, orçamento, qualquer atividade de engenharia, perícias, avaliações, né? Porque é muito dinâmico. O que a gente enxerga é o que está atrás do tapume, o que está atrás da divisória, o que está visível ao passageiro, muito menos percebido à comunidade. Então, o dia a dia a gente consegue fazer. Eu sou engenheiro civil, fui classificado na empresa como pavimentação, mas eu já naveguei em todas as áreas da engenharia. No aeroporto de Rio Branco mesmo, a gente construiu uma barragem lá, a gente pensa que fica limitada apenas ao sistema de pistas, edificações, não só essa parte de infraestrutura pesada, mas outras também, outros campos de conhecimento. A navegação aérea é algo que é bastante peculiar dentro do setor aeroportuário, né? Um sistema de navegação, um sistema de aproximação de pouso, por instrumento, por visibilidade, o que seja. E isso vai dando uma complexidade de conhecimento ao engenheiro, né? O civil, por natureza, se transformou no engenheiro aeroportuário, tá? E é bastante gratificante, bastante compensador quando a gente evolui com esse tipo de conhecimento. É bastante gratificante de forma de enriquecimento técnico. Então, o dia a dia dele realmente é bastante atribulado. A gente tem uma peculiaridade por ser administração pública, que ele também trabalha não só na parte executiva, mas na parte administrativa, né, como um gestor de contrato, então tem um conhecimento, um zelo maior na legislação, direito administrativo, né, e congêneres. Então, é bastante enriquecedor. Obrigado. Eu posso fazer uma outra pergunta? À vontade. Se existe cursos de especialização na Infraero ou para a Infraero? Sim, nós temos um dos cursos gestores e fiscais de contrato. Ele é anualmente tratado com as nossas equipes internas, né? E um outro curso de pavimentação aeroportuária, que traz aqueles índices que eu coloquei de pavimento, micro e macrotextura, ACN, PCN, um linguajar que é bastante peculiar na atividade aeroportuária, ele é traduzido ao decorrer desse curso, né? Engenharia aeroportuária ele envolve não só a civil, mas a aeronáutica, a de instalações elétricas, eletrônicas, mecânicas, a arquitetura, por que não? Tá? Ela é enriquecedor nesse aspecto. E tem sim, a Infraero ela tem esse desenvolvimento aí já há bastante tempo e é passada a todo o seu corpo orgânico, tá? Eventualmente, uma parceria com outras entidades aí, colaborativas, instituições de ensino, pesquisa. A gente também tem alguns trabalhos já desenvolvidos. São José dos Campos é um exemplo disso. Bastante forte a interação da Infraero com o ITA, né? Então, é divulgado para a sociedade como um todo. Tá bom, obrigado. Fazer uma pergunta lá. Baixa lá, então. Pegar. Eu tenho especial curiosidade a respeito de como anda a parte do sistema de gerência de pavimentos da Infraero, porque é uma rede de aeroportos muito grande e, normalmente, quando se tratava de sistemas de gerência de pavimentos, e essa ideia muito desenvolvida nos Estados Unidos, a ideia era de considerar a rede de pavimentos aeroportuários os pavimentos que estão dentro de um aeroporto, mas a Infraero tem 65, 66 aeroportos, uma complexidade muito maior. Inclusive, a escolha do tipo de elementos que vão ser utilizados para gerenciar numa rede de um aeroporto precisa, naturalmente, ser diferente dos elementos que vão ser gerenciados para os pavimentos de uma rede de aeroportos. Uhum. Então, eu tinha uma especial curiosidade quanto a isso. Meu nome é Oswaldo. Muito bem, Oswaldo. Nós temos um ciclo de vida do projeto pavimento, né, desde o planejamento operacional, que é aquela área na empresa que vai dar a demanda para que qualquer projeto, qualquer obra. Depois, um planejamento de engenharia, passa a um projeto executivo e, por fim, uma atividade até preliminar ao fim,
a área de execução de obras e aí sim a área final, que é a de manutenção. Tá? Então, esse ciclo de vida todo ele é permeado não somente na área de pavimentos, mas em todas as outras, né? Navegação, edificações como um todo. E especificamente em pavimento, nós temos esses 11 parâmetros que eu te mostrei aí, que faz a priorização de investimentos, né? A criticidade de superfície, relevância, todos os aspectos técnicos e operacionais para se trazer a intervenção. Tá? Então, isso é acompanhado aí sistematicamente por essas 5 áreas, e desde o planejamento, que vai trazer dados de movimento operacional de aeronaves e passageiros, até mesmo o de manutenção, que vai trazer os índices de micro e macro textura, regularidade de pavimento, o PCI, que é o índice de condição do pavimento, né? Até mesmo executar o projeto e a própria obra. Tá? Então, isso é dinâmico, a movimentação de aeronaves vai trazendo aí dia a dia uma colmatação do pavimento com emborrachamento. A gente tem que fazer limpezas, mas isso tem uma vida útil, de certa forma até curta. Então, eu tenho que, logo após, vir com a intervenção de um revestimento e, muitas vezes, por fadiga do pavimento, aí sim fazer uma intervenção maior de obra. Tá? Algumas coisas que a gente pode trazer do aspecto de modernidade, de tecnologias. O SMA, um tipo de revestimento, a CPA, que temos aqui no Santos Dumont, outro tipo de revestimento, né? Temos algumas frentes já iniciadas, mas aí isso ainda está em pesquisa, de suporte de pavimento para cabeceiras, área de stopway, a própria cabeceira, a reza, que é onde tem uma carga concentrada maior, uma carga estática, e aí ao longo da pista a gente tem uma carga dinâmica, que já é outro tipo de comportamento estrutural no pavimento. Tá? Então, isso está sendo pesquisado ainda para a gente trazer inovações que já se percebe no mundo. Em Vitória, a gente tem um projeto de blast fence, que é uma cerca, né, para poder combater o blast, aquela emulsão que sai na aeronave, pelo empuxo de ar, né, na descarga do motor. Então, isso aí também é um combate que a gente faz para não trazer um impacto à sociedade, que está logo após a cerca operacional. Então, tudo isso é desenvolvido dentro do sistema de pavimentos. Tá? E nosso gatilho de investimento é realmente a ponderação desses 11 fatores aí, por prioridade, por relevância, que vai trazer os investimentos concentrados onde é necessário. Boa tarde. Parabéns, Ricardo, pela apresentação e obrigado por dividir com a gente essas informações. Meu nome é Leonardo e com foco mais no cliente, no consumidor final. É um desafio para os aeroportos brasileiros criar uma experiência melhor para cada passageiro, para que ele possa não só ter o conforto do voo, mas também uma experiência dentro de cada aeroporto. Como a Infraero está encarando esses novos desafios e principalmente com foco em modernização? Positivo. Isso é um outro cenário que a gente convive também, não foi abordado na palestra inicialmente, mas é uma oportunidade que a gente pode explorar. A experiência, ela traz o conforto, né, a climatização, mas também traz a facilidade aeroportuária, né? Como o passageiro tem aquele percurso ao longo de todas as áreas do aeroporto, que não sinta, de certa forma, apressado, né? Não traga algum fator psicológico, né, dele perder o voo, que é algo bastante negativo, né? E aí trazer essa experiência associada também a facilidades que ele tem, de processamento mais ágil, né? Muitas vezes a gente com a tecnologia consegue fazer um check-in já por telefone, por internet, já chega no aeroporto já com essa etapa superada. Então isso vai ter um ganho para ele ao longo do terminal aeroportuário, que é aquilo que interage mais com o passageiro, vai ter um ganho de facilidade, de conforto, né? De experiência positiva. Tá? Em virtude disso, ele consegue interagir com outras áreas de convivência que tem no aeroporto, sejam elas comerciais, sejam elas de aeroshopping, que é um conceito da Infraero também, tá? Como áreas por exemplo, em todos os aeroportos, hoje que a gente desenvolve terminais de passageiro, nós temos uma sala ecumênica. Isso não deixa de ser uma experiência positiva para aquelas pessoas que vêm de fora, não conhecem, e aí tem determinadas religiões, cultos, crenças, têm horários restritos para se fazer a sua oração, né? Então isso aí a gente facilita também. A experiência de acessibilidade é outra também bastante proveitosa, bastante positiva, que a Infraero também já tem implantado. Tá? Não sei se te respondi a contento, ou se tem mais algo que eu possa acrescentar. Além desses, a curiosidade também de como vocês já estão tratando novas tecnologias de facilidade de acesso à informação, seja horário de voo, antecipar algum problema, se é algo mais
proativo com esses clientes, né? Isso. Mas tem um aplicativo também que nós geramos, que ele colabora para a gente verificar o acompanhamento dos voos. Um app que você, no seu celular, você sabe em que portão vai estar a aeronave, que hora ela já chegou na aeronave, ou está por chegar, né? A hora programada para ela partir. Isso também traz uma experiência positiva para o passageiro, é uma facilidade criada pela empresa, tá? Que vai garantir aí um conforto. Oi, Ricardo, meu nome é Paulo. A minha pergunta é mais sobre o investimento, a determinação do onde, do quando investir. Então, por exemplo, imagina-se como leigo, você tem um aumento do número de passageiros no país todo, você tem as próprias empresas aéreas que estão querendo pousar aqui ou aumentar a sua frota, e você tem limitação de número de pistas, você tem limitação por segurança aérea de tempo de decolagem ou de aterrissagem entre aeronaves, enfim. Esse controle todo que determina onde investir, quando investir, se é no terminal de passageiros, se é na construção de uma nova pista, isso é feito pela Infraero ou tem a participação, por exemplo, da ANAC, ou tem alguma empresa de fora contratada que ajuda vocês nessa gestão, nesse controle, nesses indicadores? Como é que isso é feito? Vamos dividir em duas partes. Excelente pergunta também, tá, Paulo? Ele tem um sistema que é colegiado, ele é feito com toda a indústria aeroportuária, onde envolve o regulador ANAC, onde envolve o próprio Ministério dos Transportes, onde envolve o operador Infraero e também, por que não, as concessionárias, tá? Isso é uma primeira parte da questão, que a gente toma essas decisões em virtude de aquilo que é politicamente, administrativamente e estrategicamente interessante desenvolver, tá? O sistema de aviação regional veio para comprovar isso. Então, isso é colegiado. A Infraero ela é um executor, né, como operadora aeroportuária, mas ela tem diretrizes a seguir governamentais, tá? No segundo momento da resposta, a gente tem uma questão interna, que aí não depende tanto assim do colegiado, ele é mais acessório, que é a questão de programar os investimentos de forma balanceada. Então, a gente tem critérios também, da mesma forma que o pavimento, a gente prioriza o pavimento em virtude de algumas variáveis ponderadas, isso é multifatorial, nós temos um critério de balanceamento de portfólio para investimentos, onde vai mostrar fatores críticos também, fatores necessários, e acompanha diretamente a capacidade de demanda de cada sistema. Seja desde um terminal de passageiro com seu check-in, seu raio-x, sua sala de embarque, desembarque. Às vezes, uma proporção é aumentada mais em virtude de outra, né, ou em detrimento até de outra, por conta de estar mais crítico. Alguns parâmetros que temos de ocupação de área, de tempos de processamento, que aí demanda essa ampliação, essa reforma, que quer que seja. Muitas vezes também a gente precisa, com esse balanceamento do portfólio, considerar aspectos de carga, né, ou até mesmo aspectos estritamente financeiros. Então, tudo isso é balanceado e gera, por aquela gestão de empreendimentos ali, que a gente mostrou alguns indicadores, gera uma carteira que a gente prioriza também a execução dela, tá? Da pontuação maior, obviamente, a menor, de forma decrescente. Entendi. Obrigado. Ricardo, um esclarecimento a respeito dos dois programas, do programa do governo anterior, do Programa de Investimento em Logística, voltado para a infraestrutura aeroportuária. Você apontou ali algo em torno de 270 aeroportos, 7 bilhões e 500 milhões de reais para atender esses 270 aeroportos prioritariamente. Vamos falar um pouco aqui da região sudeste, mais especificamente Estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos aeroportos desde o norte do estado, lá incluindo Campos, Macaé, que já faz parte da rede Infraero, para implantação, modernização, expansão, mas tínhamos também outros aeroportos previstos. Eu acho que, se não me falha a memória, 9 aeroportos aqui para o estado do Rio de Janeiro. Exato. Incluindo aí aeroportos como Volta Redonda, Resende, Angra dos Reis e outros, né? Com a implantação daquele modelo modular, né, que você apresentou ali de terminais, de acordo com a capacidade, enfim, demanda, a aviação atendida, etc. Isso. Gostaria de saber, porque a gente vem acompanhando na mídia, que esses recursos eles foram reduzidos. Se está mantido esse número de 9 aeroportos aqui para o estado do Rio de Janeiro, se esses 270 aeroportos para aviação regional ainda serão atendidos dentro daquela proposição de atender 96% da população brasileira com pelo menos um aeroporto a 100 quilômetros da sua residência, com voos regulares. Muito bem. No que compete à Infraero, aqueles 20 novos aeroportos lá dessa segmentação de mercado, a gente tem isso, já alguns deles até concluídos, né? A gente percebeu isso nos slides anteriores.
E a decisão não é do operador aeroportuário, a decisão é governamental propriamente, tá? Os 270 aeroportos que veio do Fundo Nacional de Aviação Civil para desenvolvimento, fomento, integração, sustentabilidade como um todo, ele foi inicialmente programado para 83. Tá? A priorização que foi dada para desenvolver os projetos, desde o anteprojeto até o executivo e a própria obra, execução disso aí, foi de um conjunto de 270 para 83. Ao longo do tempo, como todo e qualquer programa de investimento, ele vai